Anéis de Poder, episódio 2, temporada 1. Esse é o segundo vídeo de 2 episódios que foram lançados praticamente juntos. Então, caso queira ver primeiro do primeiro episódio, é em outro vídeo, tá? O link tá na descrição. Aqui eu vou ser bem direto no que esse episódio mostrou e vou tentar cravar quem é aquele estranho, aquele gigante estranho que apareceu. Gigante, obviamente, aos olhos dos pés peludos. Antes, só fiquem sabendo que esse vídeo contém spoilers. Permaneça aqui por sua conta e risco. E peço também aquele like e também a sua inscrição. É rápido, é de graça, pra você não custa nada. Pode ser? Outro ponto, tá? Na descrição também tem o link, ou terá o link para o vídeo em detalhes. É um vídeo que traz as minúcias do episódio e explica bem direitinho pra vocês aquilo que só os olhos bem atentos irão captar. Isto posto, partiu falar sobre o episódio 2. Começamos com Galadriel na água para dar a sensação de continuidade com o episódio passado, mas rapidamente a gente vai para Nori e o estranho no fogo lá deitado. Aqui com certeza haverá muitas discussões sobre quem é essa pessoa e eu vou entrar nessa especulação de maneira um pouco mais incisiva. É Sauron. Quando a Nori cai no fogo, ela tanto não se queima como disse que é meio frio. No episódio passado tivemos Galadriel falando a mesma coisa antes de encontrar a marca do Sauron lá naquela parte gélida. Ela até fala para os seus companheiros que as tochas não estão esquentando, ou seja, o mal ele é frio. Dificilmente será um dos magos azuis ou será Gandalf, mas eu creio que a esperteza do roteiro aqui vai ser brincar justamente com essa especulação, sobretudo com o fato ou a possibilidade dele ser o Gandalf. Sauron, quando ressurge enquanto o novo mal personificado na Terra-média, ele vem de maneira enganadora. Ele tenta convencer os elfos, depois os humanos e assume formas diferentes. Talvez essa seja uma das formas dele. Por isso que eu tô cravando. Com medo, mas tô cravando. Tem outro ponto também. A série abre com esse lance de que no começo não era mal. O mal não parecia mal no começo. O mal é algo que se transforma. Então talvez a gente veja a transformação desse homem ou quem sabe a reconexão com aquele mal que vai fazer ele ser o Sauron ou pelo menos uma ameaça parecida. É assim que eu tô apostando, baseado nas pistas da série, né? Mas é especulação. E fora essa parte de especulação, o fato que temos aqui é como o chamado para a aventura cai aos pés de uma pés peludos, né? Nori é uma aventureira nata, rebelde, mas também de certa forma comedida. E aí o choque de culturas, da forma como ela e o estranho estão fazendo, não é tão visto assim no que pelo menos eu li do Tolkien. Eu sempre vi as culturas diferentes se encontrando de forma meio ríspida, meio fria, meio pálida até. Aqui tem uma essência bacana, o que pode corroborar mais ainda com essa ideia de que o mal surge do bem ou de que o mal surge de um lugar comum. Vale dizer de novo, nem pés peludos nem hobbits foram de grande importância até Frodo e Sam. Então seria normal essa ser apenas uma passagem para o Sauron, que ainda iremos encará-lo como Sauron de fato. Mas também funciona com relação ao Gandalf, que a gente ainda vai entender como sendo um Gandalf ou um mago azul, que a gente ainda vai entender como um herói. Teorias, né? Como eu já disse, teorias. O episódio assume um tom de comédia provindo dos pés peludos, logo depois de um tom de terror, quando o gigante, esse gigante estranho, acorda. A mudança drástica dá um respiro, sobretudo para quem viu o episódio 1 e 2 tudo ao mesmo tempo, que foi o meu caso. Quando o carrinho cai ao pé da árvore, sinto também uma micro referência de quando Frodo e os outros hobbits se escondem debaixo ali de uma árvore, né, dos galhos, ou melhor, das raízes de uma árvore ali, fugindo de um espectro do anel. A direção adora a Nori e os olhos extremamente cativantes da personagem são focados diversas vezes. Na verdade, é quase uma obsessão do Bayona fechar a lente ali nos olhos, não só da Nori, mas também em olhos contemplativos, em olhos assustados, olhos cansados, enfim, a gente tem de tudo. Galadriel também passa por isso, mas também outros pés peludos e o próprio o Arondir, né, que tem os olhos belíssimos, diga-se de passagem. Assim o diretor nos convida a sentir algo junto com o personagem, ou seja, o medo, ou seja, o ressentimento, ou seja, a alegria, ou seja, deslumbramento e por aí vai. Esse brilho no olhar da Nori é cativante, é avassalador, prende demais. Arondir e Bronwyn chegam à origem da praga que viram no episódio passado. Como disse no vídeo anterior, ainda acho esse chamado para ação um pouco fajuto e por isso eu ainda não consegui abraçar a aventura do Arondir, tampouco da Bronwyn. A rápida separação dos dois faz o núcleo correr, é fato, mas também me dá uma sensação de que o episódio meio que desiste de tentar te convencer que esse casal, né, que essa dupla vale a pena. A dupla presencia de maneira substancial o que apenas estava na sugestão. De fato, o mal
mal está voltando, ao contrário das ordens do alto escalão dos elfos, o que vai fazer o Arondir, aí sim, começar uma jornada de rebeldia isolada, enquanto todos estão indo, ele meio que está voltando, o colocando no mesmo ritmo de quem? Da Nori, da Galadriel. Por exemplo, a Nori está indo na contramão do seu povo, a Galadriel também está indo na contramão do seu povo. Saímos da escuridão e vamos para Eregion. Aí sim meus olhos brilham. Fecha aqui, ó. Não que eu tenha ficado com vontade de chorar, não é isso, jamais não aconteceria comigo, mas é o mesmo brilho no olhar de contentamento ali que a Nori teve quando viu o gigante caído do céu. Esse daí é o meu chamado para aventura, e no meu caso é também um chamado para expansão. E vocês sabem, quem me acompanha aqui, eu adoro o universo se expandindo. Esse núcleo do Elrond é o que mais passeia pelas histórias de fato, né? As histórias de fato que eu digo, as histórias do Tolkien em si, e a que mais referencia diretamente os escritos do autor, seja os escritos acabados ou os inacabados. Temos aqui o martelo, Fëanor, a forja da Silmarils, enfim. Tudo isso é quando o episódio sai da sutileza que vinha tendo e vai direto na obra, o que pode agradar aos fãs e também gerar uma curiosidade aos que estão chegando agora. Elrond meio que se coloca como esse guia, esse cicerone ali da Terra-média, que vai fazer a gente passear por algumas histórias. Tanto que depois o núcleo vai lá para Khazad-dûm. Mas ainda em Eregion, finalmente temos o chamado para ação que faltava pro Elrond, né? Era o único que, acho que dos propensos protagonistas, ainda não havia tido esse chamado, e agora sim chega a sua vez de ter uma missão de fato, de ter uma jornada para seguir. Uma jornada aqui que se inicia com o Lord Celebrimbor. E daí, quem acompanha sabe que vai acontecer muita coisa. Coisas assim que vão mudar a ordem da Terra-média. Mas eu não vou dar spoilers, né? Nisso eu falo no outro vídeo contando um pouco mais da história, quem sabe mais pra frente. O importante por hora é encarar o Celebrimbor como um avatar do poder, baseado numa certa ganância e também nesse ímpeto de querer ser melhor do que o outro, do que um dia foi maior. E isso geralmente leva a pessoa à perdição. Não tô dizendo que é isso que vai acontecer, mas geralmente leva, né? Essa ganância desvairada faz a pessoa se perder. E também, de certa forma, isso vai conversar bastante com os elfos mais à frente, né? E principalmente como a gente vê essa raça evoluindo ou não, depende do ponto de vista aí na Terra-média. Tanto que rapidamente a série conecta esse núcleo com outro núcleo que exala ganância, no caso, os anãos. Sobre essa pronúncia, veja o primeiro comentário nesse vídeo, mas também tá aqui, ó. Eu vou escolher chamar anãos. Tem um motivo e esse motivo é válido. Passamos para Khazad-dûm, um local lotado de detalhes e de grandeza. O valor de produção da série aumenta bastante nesse segundo episódio, tá? O nível de detalhes é muito maior e o tempo que a gente passa com Elrond em Khazad-dûm é a prova viva disso. A lente abre sem medo de ser feliz. Elrond, como eu já disse, né, nos guia por caminhos quase obrigatórios de serem pisados quando se fala em Seus Anéis. O personagem começa a deixar mais evidente ainda o que eu também falei no vídeo anterior, ou seja, que a sua força maior é a política e a diplomacia. Para muitos, a lábia. Mas sempre naquele meio que morde e assopra. A gente não sabe as missões claras ali do Elrond, ou melhor, não é nem as missões, as intenções claras, e a gente vai descobrindo isso muito devagarinho. Depois de ele não conseguir uma audiência com o rei, ele desafia o seu amigo, Durin, a um desafio típico dos anãos. Eu duvido que Elrond achasse que ele iria ganhar ali na força. Ele só queria mesmo fazer o que ele fez, ou seja, usar a sua lábia. Tudo foi uma encenação para garantir tempo com um amigo, ou um ex-amigo, ou um futuro não mais ex-amigo. Como é massa ver Khazad-dûm desse jeito. Esse é o ponto, cara. Quando essa lente abre, ai bicho, meu coração se derrete mais, a trilha muda, vamos para algo mais pesado e mais reto como são os anãos. É forte demais a forma como a série ganha um outro ar, um outro clima, tem até um cheiro diferente. Mostrar Khazad-dûm em uma de suas glórias, mostrar o verde, né, o que contrapõe o futuro dos anãos, e mostrar os anãos antes da ganância vinda dos anéis, cara, é o puro ouro desse episódio. Sem trocadilhos, mas é bom demais, demais. A tensão de Durin e Elrond serve também como uma referência, por que não, às tensões entre Legolas e Gimli. Porém, aqui o papo é um pouco mais pessoal, diferente lá, né, em Seus Anéis,
que é mais cultural, né? Ou seja, as raças já não se gostam. Aqui ainda não temos isso. Durin tá chateado com um amigo que, depois de 20 anos, veio pedir alguma coisa. Simplesmente apareceu e diz: ei, me ajuda aqui. Não é bem assim, né? Porque, pra você entender, 20 anos pra um elfo é, sei lá, um mês, uma semana, não sei. Mas 20 anos pra um anão, cara, é muito tempo. Inclusive, é parecido com a nossa relação de tempo aqui, nós humanos, fora da obra do Tolkien, né? Mas o mais legal de notar aqui é como o Elrond sabe muito bem como que o anão age, como que o anão resolve suas coisas, né? Ele se põe como um ser intransponível, só que quando você passa dessa armadura fictícia, essa armadura etérea, intangível, né? Essa armadura da personalidade, cara, ele se derrete. Por isso que o plano do Elrond era simplesmente passar o tempo necessário para quebrar essa armadura, né? Para romper essa armadura, essa casca criada pelo amigo. E deu certo. Vamos lá para outro núcleo. O gigante estranho acorda. O grito e os efeitos práticos misturados com efeitos especiais dão mais uma vez assim uma belíssima textura à série. O diretor aqui, o Bayona, que fez isso muito bem lá em 7 minutos depois da meia-noite, um filmaço, diga-se de passagem, pega o som, aí ele tira o som e depois enche de uma vez rápido assim para dar um certo impacto em quem tá assistindo. Gosto demais. Essa cena dele indo contra a Nori, poxa, que cena bacana, as árvores entortando e tudo, muito bom. Outro ponto que sugere como esse estranho sendo o Sauron é que o seguinte, a ganância dele para com os caramujos é meio que não tá respeitando. Tudo bem que ele tá com fome, né, mas ele não se contenta com um só. A forma como ele se relaciona quando é contrariado e como ele avança ali no ser vivo pode ser sim um aceno para esse tipo de coisa. Enquanto vai seguindo sua missão, Nori vai se distanciando dos seus, né, da sua família, dos seus pais, etc. E isso se repete praticamente em todos os protagonistas. Galadriel, Arondir e agora Nori estão naquela contramão do seu povo que eu já comentei. O seu pai se ferir na sua ausência e o certo remorso que ela sente é um conflito muito bacana para que ela sempre se pergunte se vale a pena continuar na jornada que está seguindo ali com relação ao Homem Gigante. E aqui mais um aceno com relação à chegada do mal. O Homem Estranho desenha meio que runas ali, podemos dizer, e enquanto ele avança nisso, o pai da Nori quebra o pé. E isso, depois que a gente descobrir quem é esse homem, com certeza vai ganhar um outro sentido, confia. Vamos pra água, né? Galadriel tá à deriva e encontra um barco. Rapidamente as confusões entre humanos e elfos se impõem. Nori teve os caçadores trazendo a estranheza. Arondir teve a vaca. E agora Galadriel se depara com um povo fugindo de algo. Que algo é esse? Pouco importa, o fato é que eles estão fugindo de alguma coisa. Mais uma vez vence a ideia do mal etéreo que está ganhando forma e logo menos ficará fortemente presente em todas as raças, unindo a Terra-média ou não tanto. Essa mesma sensação unirá Galadriel e o seu novo companheiro. E antes a gente tem outro show de detalhes do episódio ao mostrar o monstro do mar atacando enquanto a Galadriel nada desesperada para a câmera. Um jeito criativo e elegante de mostrar sem de fato precisar mostrar muito. Então é uma maneira de economizar uma grana e deixar toda a sensação que a cena por si só deveria dar. Voltamos para Khazad-dûm. Elrond coloca seu plano em prática e ganhamos um mistério vindo do pai de Durin. Eu não vou especular o que é, eu vou deixar isso para o vídeo em detalhes, mas o legal aqui é notar que por mais que Durin esteja ressentido com o amigo, também há outro motivo para esse distanciamento, e esse é um motivo mais político. Os anãos começam a desenhar cada vez mais as suas próprias jornadas, o que é algo marcante na sua cultura, ou seja, eles não se relacionam muito com outras raças. Eles são muito pró-anãos, eles são muito pró eles mesmos. E isso meio que começa a flertar aqui, mas muito devagarinho, tá? E agora eu vou dar uma de nerdola chato. A anã esposa de Durin não ter barba é realmente de fazer o Tolkien dar uma leve mexida no dedinho do pé dentro do seu túmulo. Tá na descrição, né? Tudo bem que os costumes podem ter mudado, mas enfim. Mas tá na descrição que anãos são descritos como se você nem conseguisse distinguir direito o gênero, justamente pela quantidade de pelos que tem no rosto. São detalhes, mas detalhes importam, e esse eu me assustei um pouco. Achei meio estranho. Não curti não. Finalmente aparece um orc, pelo menos que eu acho que é um orc, né? Isso lá no núcleo de Arondir e Bronwyn. Ela se mostra uma boa guerreira, ou pelo menos uma mãe querendo salvar o filho. De quebra, ajuda a alertar o seu povo. Mais outro caso do mal que se aproxima. É o tema dos 2 episódios. Não tem como não ficar falando sobre isso, porque é o tema. E assim a série vai seguindo, né? Vai juntando cada um ao redor desses grandes problemas aí que vão surgindo. Arondir, ele também enfrenta o que pode ser um orc, ou pelo menos outro ser,
Só que pena que a gente não viu ainda ele na sua exuberância. Acho que traria um pouco mais de consistência para esse personagem, que, como eu disse, tá faltando. O episódio, sim, poderia ter nos dado um pouco mais das suas habilidades. Daria até um pouco mais de dinâmica esse episódio, que por hora pareceu um pouco morno. Digamos que ficar olhando para os lindos olhos do Arondir, tá bom, né? Já enjoou um pouco. Já deu para saber que o cabo é bonito. Antes de partir, Theo quase sucumbe à espada, ou pelo menos à arma, pode ser a massa também do Sauron. A partir de seu sangue, ele se conecta com aquela arma e isso trará confusão para aquela história, logo menos, e vai colocar o Arondir no meio de uma confusão épica. Corta pra Nori finalmente conseguindo se entender com o estranho. Vale dizer novamente, se for Gandalf ou se for algum mago azul, isso enviado ali pra luta, ótimo. Cena linda, cena encantadora, cena que combina com a ideia de que o céu é um só para todos. Se for o Sauron, fica a ideia de que ele tá enganando e pegando de jeito aquela personagem sem que ela perceba o encanto acontecer. É o mágico, né? A façanha do bom mágico. Pelo menos por agora, ela tem um objetivo, e isso se mistura com aquele guia do seu povo que tem lá as constelações desenhadas e conhece bastante sobre. Isso é um ponto bem legal, porque talvez vai fazer a Nori voltar um pouco mais para o núcleo dos pés peludos e misturar a sua jornada pessoal com a jornada do seu povo, pelo menos em um ponto específico. Não importa qual a cultura, constelações são sempre um assunto muito importante, e aqui não é diferente, juntando duas culturas opostas, digamos assim, a cultura do estranho e a cultura dos pés peludos. E a partir disso, eles vão se conectar, os dois personagens vão se conectar e sim criar uma jornada. O episódio se conclui com o povo migrando e a certeza de que realmente o clima mudou. Não é mais a teórica paz que parecia ter. Não tem mais como aceitar não lutar ou não fugir. O terceiro episódio promete mais engates entre os núcleos e cada vez mais ameaças reais. Pode confiar nisso. Finalmente, Galadriel encontra uma forma de não ficar mais à deriva e os olhos terminam onde a série começou, ou seja, na nossa protagonista. Por mais que a gente vá em outros núcleos, não tem jeito. Galadriel é a grande protagonista dessa história, ou pelo menos a melhor delas, por enquanto. Por hora é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando desses comentários. Lembrando, tá? Aqui na descrição tem ou terá um link com o Em Detalhes, que aí sim eu analiso vários símbolos e vários easter eggs desses dois primeiros episódios. Bem como eu também falo sobre o universo, né? E aí você vai com certeza se apaixonar pela obra do Tolkien. Confia em mim, se você não for apaixonado ainda. A gente se vê lá, tá? Um forte abraço em vocês e fui!